Glória a Deus, saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje o tema a paz do Senhor Jesus, saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Hoje o tema é Tiago 3, sobre os pecados da língua. Tiago 3, os pecados da língua. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno. Para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza, é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. Senhor meu Deus e meu Pai, que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Tome essa mensagem, ó Deus, nas tuas mãos. A tua graça venha ser conosco, a tua misericórdia venha ser conosco. E que a revelação em Cristo venha ser conosco. Em nome de Jesus. Eu dependo de ti, dependo da tua graça, dependo da tua força, Senhor. Dependo da tua misericórdia, em nome de Jesus. Que todo impedimento o Senhor possa estar repreendendo. Em nome de Jesus. Dá-me força, graça e a paz, Senhor Jesus Cristo, vai ser conosco. A virtude, a misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, a mensagem hoje é acerca dos pecados da língua. A língua, ela tem um poder para inflamar todo o seu corpo. A língua, ela tem um poder para te lançar
no inferno. Os pecados da língua são murmuração, palavrões, gírias, falso testemunho, fofoca, maldizer as pessoas. Só aí nós já temos 6 pecados da língua. E um pecado que muitas pessoas cometem e perdem a salvação com a língua, porque tem pessoas que estão lá no inferno agora, no Hades, que não adulteravam, que não se prostituíam, que não mentiam, que não furtavam, mas gostavam de maldizer o próximo. Todo aquele que se assenta na roda dos escarnecedores, a sua língua está inflamada, está contaminando todo o corpo. Quando seus pais te ensinam, mesmo não sendo cristãos, eles te ensinarão que você não deve xingar palavrão, que traz más fluidos para dentro de casa. Porque eles sabem, já têm experiência no que acontece quando você usa a tua língua para esses pecados. Jesus disse assim: toda palavra ociosa, os homens prestarão contas no dia do juízo. Quais são as palavras ociosas? São essas palavras que eu disse aqui: maldizer, falso testemunho, que acusaram uma pessoa sem provas, mentiras, murmurações. Todos esses pecados são palavras ociosas. Você que fala gírias, isso atrai demônios. Você que fala palavrões, isso atrai demônios. Por quê? Porque a linguagem do céu, a linguagem que agrada a Deus é a linguagem certa. Nós aqui falamos a língua portuguesa, o português. Então você tem que falar a linguagem certa. Aqui no caso é o português. Isso abençoará a sua vida. Jesus disse assim: vocês têm que dar o dízimo e a oferta. Sim, vocês dão o dízimo e a oferta, mas não obedecem. Jesus disse: vocês têm que dar o dízimo e a oferta e obedecer. Porque quando você não dá o dízimo e a oferta, trava tudo. Começa a vir prejuízos. Eles tinham uma vida próspera porque davam dízimo e a oferta, mas não obedeciam. Quem crê lá? Não adianta você também obedecer e não dar o dízimo e a oferta, e vice-versa. Quando você não dá o dízimo e a oferta, você está roubando do Senhor. O dízimo é o quê? É todo o dinheiro que entrar na sua mão, você tira 10%. E a oferta é o quê? A oferta
você oferta de coração, 2 Coríntios 9. Contribui de coração. Paulo exorta, ele não é necessário chamar a atenção de vocês. Então todos nós precisamos dar o dízimo e a oferta. Então voltando aqui para os pecados da língua, aquilo que você fala atrai para a tua vida. Se você usa a tua língua para as coisas positivas, você colherá as coisas positivas. Se você usa a tua língua para maldizer, para profetizar coisas negativas, você atrairá coisas negativas para a tua vida. Então sai das gírias. Sai das palavras torpes. Sai das invocações de outros deuses. E entra agora para falar aquilo que é sadio, aquilo que é certo. O menino deixa as coisas de menino e vira homem quando ele começa a se dedicar nas coisas de homem. É aí que ele vai amadurecer. Porque as mulheres amadurecem mais rápido. Deixam as coisas de meninas, elas se dedicam na leitura, se dedicam nas coisas de mulheres. Por isso elas amadurecem mais rápido. Os homens não. Os homens com 40, 50 anos estão falando gíria. Está falando mal das pessoas. Então você atrai demônios para a tua casa, para a tua vida, quando você não sabe usar a tua língua. Agora, quando você usa a tua língua da maneira correta que Deus te deu para usar da maneira que agrada a Deus, você começa a falar certo. Isso atrairá prosperidade e a salvação para a tua casa, para a tua vida. Para os teus negócios. Imagina você um homem de negócios. Você chega para fechar um grande negócio. E você chega falando muitas gírias. Você não conseguirá concluir. Você precisa melhorar. Deus Santo de poder e glória. Então o Tiago está nos exortando que a língua, ela pode te condenar ao inferno. A língua, ela pode te levar ao abismo. Você tem que entender o que é o Evangelho. Entender que você não está debaixo da lei, mas que você deve viver da maneira que agrada a Deus. Glutonaria é algo que atrai demônios e fará você pecar, que é o apetite desordenado. Então, por isso que glutonaria é pecado. Mas você não precisa comer, você não precisa se alimentar, mas se você não tiver um controle, você tiver um apetite desgovernado, você pecará. Mas você precisa alimentar. Então ninguém julgue pelo comer ou pelo beber.
Você precisa entender que você não está mais debaixo da lei de Cristo. A lei de Cristo, ela é para os insubordinados, os incrédulos. Quem recebe o Espírito Santo, essa pessoa, ela nasceu de novo. Ela não está no fardo pesado. Mas ela está no fardo leve. O jugo suave. Deus Santo de poder e glória. Deus Todo-Poderoso. Jesus te chama para, quando Ele te chama, uma das primeiras coisas que Jesus vai tirar da sua vida é o dialeto mundano, o dialeto do diabo. Porque quando você fala o dialeto certo, o diabo ele não suporta ficar perto. Quando você fala as palavras que agradam a Deus, as palavras, você conversa, você sabe comunicar, melhorai na comunicação, para melhor expressão da fé. Quando você melhora na sua comunicação, o diabo não suporta te ouvir. Agora, quando você fala a linguagem do diabo que ele criou, para sair da linguagem de Deus, que é a linguagem correta, quando você fala a linguagem do diabo, você atrai ele. Gírias. E você atrai para a tua vida misérias, derrotas. Porque isso atrairá ele. A língua, Tiago está dizendo, são duas fontes. Fonte doce e fonte salgada. Não tem como da mesma fonte proceder água doce e água salgada. Você precisa escolher. Então a língua, ela pode contaminar o seu corpo. Agora um corpo edificado, que fala as coisas que agradam a Deus, é um corpo forte. Jesus disse, a minha palavra é fogo e martelo que esmiuça a penha. Deus gosta das coisas certas, corretas. Aleluia. Amém? Então é sobre essa palavra. Como os seus olhos também se forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo será trevas. Quem crê na Deus? Glória a Deus, Deus Santo, poder e glória. Assim é a sua língua também. Se a sua língua for o dialeto deste mundo, todo o seu corpo será mal. Se a tua língua for o dialeto de Deus, todo o seu corpo será bom, será luz. E você prosperará, será abençoado, o teu corpo será forte. Você abrirá a boca e da sua boca sairá brasas do Espírito Santo. Isaías, ele tinha os lábios impuros.
E tinha uma reunião no céu dizendo: a quem enviarei? A quem irá por nós? Dos homens. E aquela visão apareceu a Isaías. Isaías, Deus estava perguntando de uma forma irônica para Isaías ouvir. E ele estava em ligação, em visão. Deus contemplou a visão, a reunião no céu. E Isaías disse: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. E Deus tirou uma brasa, uma tenaz do altar e colocou na boca de Isaías. Isaías, então, que tinha os lábios puros, o anjo disse para ele: eis que é tirada a tua iniquidade dos teus lábios. E foi purificado os lábios de Isaías. Então, outrora, os lábios que eram impuros pelo dialeto da terra, o dialeto do diabo, agora tem os lábios purificados com a brasa do Espírito Santo. O homem chegava e profetizava. E as coisas aconteciam em nome do Senhor. Quem crê da hora? Isaías pregava e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, renovadas, purificadas, fortalecidas. Quem crê da hora? Glória a Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus. Jesus é fiel. Eu quero profetizar na tua vida. Receba a brasa, teus lábios, a brasa espiritual, a brasa que sai do altar para você profetizar, para você falar coisas boas. E essas coisas boas venham acontecer na sua vida. Para pessoas crerem na obra de Deus.